Shalom, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Portal Profético. Daqui enviamos para você as atmosferas da luz e do amor de Cristo. Aqui quem vos fala é Dalva Cardoso e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre transição planetária. Por mais que esse nome é novo para algumas pessoas que caminham aqui junto conosco, mas eu vou dizer para você que ela está na Bíblia, está ali incluída, e quando a gente tem a visão um pouco mais estendida, a gente consegue perceber aquilo que outros profetas e o próprio Cristo fez quando ele anunciava o fim dos tempos. Desde a antiga aliança que você vai ver esse termo incluído, né? O anúncio de fim de um tempo, o início de um novo tempo e o chamado ao arrependimento. Então, quando a Bíblia usa o termo fim dos tempos ou fim dos séculos e nas traduções atual às vezes fala fim do mundo, né? Traduzido, que trouxe um pouco de confusão, talvez essa confusão até foi proposital para que as pessoas entendessem que seria o fim do planeta, o fim da Terra, mas a Terra não acaba, não termina. O que acontece é que de cada milênio há uma visitação do céu na Terra para que ela seja renovada, seja atualizada. Ou seja, o ser humano ele passa aí 1000 anos, né, trabalhando a terra, fazendo às vezes do seu jeito, a lá vão ter, uns fazendo certo, outros não cuidando do planeta, não cuidando da casa, e de cada milênio o Pai vem, interfere na ação dos homens. Então, o que nós estamos vivenciando nesse tempo é mais uma atualização do sistema da Terra, onde a bondade de Deus vem aqui para colocar a casa em ordem. Nós estaremos aí falando um pouquinho sobre essa transição e também traçando um paralelo com aquilo que foram as transições no passado já, né? O próprio Jesus, quando ele fala sobre a questão da vinda do Filho do Homem ou o fim dos tempos, ele usa uma analogia. Você vai encontrar isso em Mateus 24, versículo 37 ao 39, aonde ele diz: "E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem", né? Perguntaram para ele quando seria, como seria, lembrando que as visitações de finais de milênio sempre aconteceram. Assim como nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. E como que era? Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, não muda muita coisa, né? As pessoas, mesmo mediante tantos avisos, anúncios, prenúncios, visões, direções proféticas, pessoas que estão alertando sobre essa transição, sobre esse reset, mas as pessoas elas continuam do mesmo jeito, casando, comendo, bebendo, dando-se em casamento, até que o reset aconteça e é desligado um sistema, é desligado uma era, desligado um tempo de milênio para iniciar um outro milênio, um novo tempo, conforme nós falamos, né? Então, continua igual. Hoje está a mesma coisa. As pessoas querem seguir o seu curso natural e muitos, assim como foi no dia de Noé, serão pegos de surpresa. Porque quando o relógio zerar lá e anunciar o fim de um milênio, vai ser desligado esse tempo, lembrando que no plano espiritual não existe tempo, é apenas uma forma de contabilizar esse espaço-tempo que está separado do plano espiritual. Então, quando chegar o tempo,
o dia e a hora ninguém sabe. Por quê? Porque só quem está lá em cima sabe dizer os tempos com precisão. Nós podemos aqui falar sobre estações, nós podemos analisar os sinais, nós podemos receber mensagens, e temos recebido mensagens de que o tempo está próximo e de que nós precisamos estar apercebidos, que nós precisamos permanecer no amor, precisamos estar em paz, permanecer nas frequências do alto. O fato, querido, que assim como foi nos dias de Noé, também será nesse tempo. Só que nesse tempo não haverá inundação de águas, por mais que algumas invasões de mares, né, que vão estar invadindo locais, cidades, ou seja, tudo aquilo que o homem invadiu, tomou para si, também a natureza vai requerer de volta. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Mas hoje eu não quero falar precisamente das coisas que vão acontecer, porque irão acontecer, é inevitável, né? Nós não estamos aqui para profetizar essas coisas, mas infelizmente a gente ouve muita gente gerando isso. E a gente sabe que a grande maioria das coisas que o ser humano gera acaba retornando para si. O bom seria que em cada transição nós entendêssemos e descansássemos e deixasse Deus fazer o trabalho. Porque a gente ficou 1000 anos fazendo e, infelizmente, desconstruímos muito da realidade natural. Então, seria bom agora que a gente soltasse as rédeas e apenas seguisse a direção daquilo que o Pai está dando, e talvez seria um pouco mais fácil, né? Mas a Bíblia também vai falar, o próprio Cristo também vai falar que assim como nos dias de Ló, a gente vê uma diferença. Nos dias de Noé, as pessoas foram levadas pelas águas do dilúvio. E se levar foi uma transição para um outro lugar. Porque quando você tem um anúncio para renovação de mente, para mudança, né, para reforma íntima, e as pessoas não o fazem, então veio a água do dilúvio e levou eles para uma dimensão na qual eles tinham ressonância. Mas a Bíblia também vai falar que nos dias de Ló também aconteceu, só que ali foi diferente. Quem saiu de Sodoma foi Ló. E como a grande massa não fez uma transformação, então a Sodoma inteira foi queimada pelo fogo. Então, você também vai ver um paralelo falando a respeito disso. Muitos lugares poderão entrar nesse estado de Sodoma e também receber uma visitação de fogo através de vulcões que vão entrar em erupção e coisas desse tipo. Então, depende da energia de cada lugar. A gente sabe que muitos lugares vão desaparecer do mapa. Muitos lugares receberão visitação de águas, outros receberão visitação de fogo, mas existe uma promessa de Deus desde os dias de Noé de que ele não destruiria mais a terra com água. E eu, pelo que eu tenho recebido, acredito que ele não vai mais destruir a terra, não vai permitir, ou melhor dizendo, que a terra seja destruída. Deus só permite aquilo que o próprio ser humano planta, ele colhe. É dessa forma que acontece. Mas você vai ver também um outro paralelo nos dias de Jonas. Ali foi diferente, nessa transição ali houve arrependimento, houve mudança, houve transformação e Nínive foi poupada. Então, como nós estamos vivendo agora o linear de um tempo para começarmos a entrar no tempo de eternidade de volta, algumas pessoas já estão vivendo o tempo de eternidade. Eu acredito que nós vamos ter um pouco de cada coisa dessas sobre a terra. Depende do que a sua região plantou. Eu acredito dessa maneira. Se você está se comportando como os de Nínive, tenha certeza que você será poupado, certo? Tenha certeza que você será poupado. Outra transição que nós podemos aqui fazer um paralelo foi nos dias do próprio Cristo. Ele anunciou a breve visitação. Ele anunciou essa virada de tempo e aconteceu. Os apóstolos prepararam pessoas que naquele tempo passaram por isso. E você vai ver algo nos dias apostólicos. Houve a visitação dessa vez por meio de Roma invadindo Jerusalém, e aconteceu no ano 70 essa invasão. Porém, conforme foi anunciado, naquele tempo
Além daqueles que passaram pela perseguição na terra, houve aqueles também que foram arrebatados, ou seja, pessoas que já tinham evoluído a ponto de estarem prontas para serem arrebatadas. Houve um arrebatamento e muitos subiram naquele tempo para estar com Cristo. Nesse tempo também, queridos, quando soar a última trombeta, vai ter vários tipos de manifestação sobre a terra. Vai ter aqueles que vão se tornar envolvidos por águas, que os mares vão estar invadindo cidades. Vai ter aqueles que estão tão envolvidos em depravação que receberão a visitação de um fogo de purificação. Não é um fogo de tormento, é um fogo de purificação. Mas tem aqueles que são como Nínive, que são mansos e que ouvem a voz do céu, esses vão herdar a terra. E tem aqueles que estão aqui para trabalhar a terra, esses serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. O importante é que aquele que está em ressonância com o próprio Cristo, o exército do céu já está pronto e preparado para intervir se for o caso. Eles estão trabalhando para que tudo aconteça da melhor forma possível, mais pacífico possível. Mas se houver uma resistência por parte dos seres negativados, dos seres de trevas, que porventura queiram resistir e causar um caos, eles também já têm a maneira deles de trabalhar para resolver tudo da melhor situação, para que não cause dano ou injustiça. Você pode ter a certeza que o trabalho do exército do céu é fazer com que tudo aconteça da melhor forma, da melhor maneira, com verdade, com amor e com justiça. E se for necessário, eles também já têm preparado. Naquele tempo, como houve uma resistência muito grande, aqueles que estavam prontos, a família de Noé, se salvaram na arca. Nesse tempo, querido, a arca é uma nave. Essa nave já está ancorada, já está posicionada sobre a terra, aguardando o momento certo. Se for necessário que os justos sejam arrebatados, serão arrebatados. Se for necessário que ambientes que passaram por purificação, pessoas sejam elevadas, lembra que no dia de Noé, até os animais foram para a arca, representando o quê? Que eles também tinham passado por um processo de purificação, coisa que os seres humanos, na sua grande maioria, não entenderam. Então, vamos procurar fazer a nossa parte, estarmos prontos, apercebidos, permanecendo no amor, sendo pacificadores, acolhendo, amando, ajudando, não julgando, mas representando o amor de Cristo para que tudo seja equalizado segundo a unção do nosso Cristo, do nosso Mestre. Eis que Ele está à porta. Nós, como embaixadores do reino, como cidadão dos céus, estamos aqui para ajudar você nesse tempo de transição. Mas para que você seja ajudado, você precisa ouvir a voz do céu que chama ao arrependimento, que chama à mudança de mente, que chama você a entrar em ressonância com o próprio Cristo. O que é ressonância? É comunhão. Há um chamado para que você se una ao Cristo, que te espera nas nuvens. Ele está presente entre nós. E vai chegar um momento em que ele vai começar a dar as suas manifestações, aparições sobre os céus, sinais no céu. Vai acontecer anjos aparecendo, personificações, até que o próprio Cristo apareça sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele vai fazer a obra que está definida. Beijo no coração, fica na paz. E bora lá. Há tempo e há lugar para todos.